Estamos aqui no Curtas, Médias e Longas, recebendo Carolina Paraguaçu e Luiz Felipe. Eu quero adiantar que eu pouco sei a respeito deles, mas numa matéria no jornal que eu vi há um bom tempo, eu vi que eles tiveram assim, um olhar muito peculiar em decidir qual documentário fazer. Nós vamos falar sobre esse documentário e, melhor, eles vão falar sobre isso. Mas antes disso, quem é a Carolina Paraguaçu? Bom, eu sou nascida em Goiânia e tenho a minha formação, curso superior, foi no Rio de Janeiro. Eu cursei Comunicação Social, Jornalismo na PUC do Rio. E o documentário nasceu como um projeto de monografia, na verdade. O meu orientador, o Silvio Tendler, que é cineasta, documentarista também, ele me liberou, falou assim, só faltava essa disciplina, né, a monografia, assim, vai para Goiânia, faz seu documentário, faz o que tem que fazer, se forma aqui e segue adiante, né? Ao decidir o tema, né, meu irmão sugeriu, ele era estudante de História da Federal, sugeriu de fazer um documentário sobre o Mauro Borges, né, ex-governador de Goiás. E com isso, chegando em Goiânia, eu comecei a fazer a pesquisa inicial e procurar pessoas interessadas em participar. Como eu não tinha verba nenhuma, eu fiz anúncios e preguei na Universidade Federal de Goiás, na Facomb, no FCHF. Procura-se voluntários para documentário e tal, na área da ditadura em Goiás, tal. Aí entra o Luiz. E quem é o Luiz Felipe ou Felipe Luiz? Meu nome é Luiz Felipe, minha área de formação é em História, eu sou formado em História pela Universidade Federal de Goiás e terminei também um mestrado recentemente na área de História do Brasil, e eu trato um pouco dos militares na década de 30 a 60 e 70, e daí veio o interesse de trabalhar com a jornalista Carolina Paraguaçu, porque um dia que eu estava andando pelos corredores lá do FCHF, eu vi um cartazinho bem caseiro mesmo, xerocado, dizendo que estava recrutando, vamos dizer assim, voluntários para trabalhar com ela num projeto de um documentário. Já conhecemos um pouco quem é a Carolina Paraguaçu e Luiz Felipe, mas e o Mauro Borges, depois desse contato mais próximo? Sim, aí, ao mesmo tempo que pessoas me procuravam, né, interessadas em participar do documentário, eu já iniciava a pesquisa. O primeiro passo foi ir até o Museu Pedro Ludovico Teixeira. Na época, quem me recebeu carinhosamente foi o Benfica, que foi muito especial, ele que passou os primeiros contatos. Vamos mostrar um pouquinho do Benfica para cobrir assim, a emoção dela. Não devia ter falado dele. Mas tá por aí, Benfica ali, Benfica. A luz lá, aqueles camisa amarela lá, ó. Lá em cima. Tá. Partindo deles e... Isso não é no museu? Isso é na sala lá do Museu Ludovico, quando era presidente da BD, ele era conselheiro. E então eu consegui o contato da secretária do Mauro Borges e fiz uma primeira visita. Nesse período já tinham pessoas voluntárias no projeto. E ele foi super receptivo, assim como toda a família dele, receberam a gente bem, porque ainda nada tinha sido feito relacionado a esse período. É importante ressaltar que a gente não conta a história da vida do Mauro Borges. A gente retrata, o foco maior é o período do governo dele. Lógico que a gente fala quem é ele, de onde ele veio e tal, mas o foco é o período do governo, que não daria em um documentário as duas coisas, né? Eu, o Luiz Felipe e a Cibele, que fez parte dessa primeira fase, fizemos as primeiras entrevistas uma com o Mauro, o Hélio de Oliveira, o secretário do governo do Mauro, Irineu Borges do Nascimento.
do jornalista Eliezer Pena. Saiu o resultado, né, da lei de incentivo, que o projeto tinha sido aprovado. Com isso, eu fui ao Rio, devolvi o equipamento e levei a notícia lá pro pessoal, eles ficaram muito felizes e tal. E iniciou uma outra etapa, porque, na verdade, como aqui acontece ao aprovarem os projetos, normalmente tem alguns cortes. E esses cortes prejudicaram o projeto. Então, a gente não teria condições de contratar um captador para ir atrás da verba. Aí eu assumi o cargo de captadora e corri atrás, conseguimos. Foi um período de aprendizado mesmo, porque eu nunca tinha captado, entrar em contato com empresas, ter que explicar quem é Mauro Borges, ter que explicar quem é Pedro Ludovico. É mesmo? É verdade. A maior decepção era isso, as pessoas não sabiam quem era, e aí eu vi a maior necessidade do documentário, nesse sentido, de tentar explicar para a nossa população quem são essas pessoas, essas personalidades, né, do Estado. E os que compreenderam quem era, eles patrocinaram. Essa outra etapa a gente entrou em contato com a Cara Produtora para ser a nossa parceira no projeto, já que algumas produtoras não compreendiam que a gente às vezes precisaria de fazer uma entrevista de 3 horas, porque eles estão acostumados com televisão, que vão lá fazer uma entrevista de 15 minutos e tá bom, porque eles vão usar fita beta, é mais caro e tal. E aí a nossa proposta sempre foi de deixar o entrevistado falar o tempo que ele quiser. Se ele quiser falar 2 horas, ele fala. Se quiser falar 4 horas que aconteceu, ele fala. E aí a Cara apostou nessa ideia e fomos juntos fazer essa segunda fase, né? Em que a gente conseguiu ter uma qualidade melhor, né? Porque antes eu tinha que fazer câmera e tinha que os meninos cuidando do áudio, do microfone, a gente ficava dividindo, ainda tinha que preocupar com as perguntas e tal. E nessa outra fase, por já ter uma equipe, a gente já poderia ficar mais focado na própria entrevista, no tema, no que está sendo discutido. Cerca de 33 estados, mais ou menos 60 horas de material gravado. É um acervo assim, histórico interessantíssimo, porque nós, ao entrevistarmos essas pessoas, muitas já com a idade mais avançada, então a gente não ia só perguntar sobre o governo, a gente pergunta sobre a pessoa, quem ela é. E aí eles acabam falando muito sobre eles. A gente tem um trechinho que fala do Mauro, mas a gente tem esse registro histórico, então, de bastante de personalidades aqui, né?